Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre a mina perdida de Muribeca. Essa história começa com Diego Alves Correia, o Caramuru, que era um europeu que chegou no Brasil após naufragar a sua caravela na costa brasileira, às proximidades da Bahia. Sendo o único sobrevivente do naufrágio, passou a vida entre os índios tupis-guaranis e casou-se com a bela indígena Paraguaçu, com quem gerou uma farta descendência. Um de seus filhos se chamava Muribeca. Depois de crescido, ele passou a andar com os índios tapuias. Em uma dessas andanças, foi levado por esses indígenas em uma viagem em vários locais do interior da Bahia, sertão adentro, num lugar incerto, onde hoje em dia ninguém sabe onde é exatamente esse lugar. Os índios mostraram uma riqueza de ouro, prata, diamantes, esmeraldas e rubis. Como não era besta nem nada, logo organizou uma exploração para essas minas, vendendo a riqueza dali extraída no porto da Bahia, no porto de Salvador, né? Dali que era onde saía a riqueza do Brasil. Obviamente isso não passou despercebido pela coroa portuguesa, que logo quis saber onde ficava essas tais minas, né? Depois da morte de Muribeca, um filho chamado Robério Dias viu o interesse português nas minas e pensou em ascender à nobreza, já que ele tinha dinheiro. As minas podiam proporcionar uma riqueza tão grande ao rei de Portugal em ouro, prata, esmeraldas, que o rei de Portugal colocaria Mansa Mussa no chinelo. Mansa Mussa, que era considerado o homem mais rico da história, seria um pobretão. A prata de Potosí seria nada perto dessa riqueza. Em uma viagem a Portugal, propôs ao rei que lhe desse o título de marquês e revelaria a localização da mina. O rei de pronto concordou e foi organizada uma expedição na qual Robério levou alguns oficiais do rei para conhecer tais minas. Os oficiais levavam com ele uma carta e nessa carta dizia que era qual título de nobreza o Robério teria, né? Assim que ele entregasse a mina, eles entregariam o título de marquês. Mas o Robério ficou desconfiado, porque ninguém mostrava esse documento, essa carta aberta. Ele não conseguia ver o que estava escrito. Ele era um cara que sabia ler e escrever e não era bobo. E ele queria ler o documento para ver se estava tudo certo. Não foi mostrado em Portugal. Quando chegou em Salvador, não mostraram para ele e ele ficou muito desconfiado com isso. E ele conseguiu, por meios de que ninguém sabe como, abrir essa documentação e ler qual era o título de nobreza que o rei de Portugal entregaria a ele caso as minas existissem. E o título não era de nobreza, era um título de capitão. Capitão, na época, era um título que quase todo mundo tinha. Quem tinha mando tinha o título de capitão. Até capitão do mato, capitão Zumbi teve o título de capitão, capitão Zumbi. Tinha também o título de... Até o cangaceiro Lampião ganhou o título de capitão, capitão Virgulino. Então era um título de mando que qualquer um tinha aquilo, ganhava aquele título. Ele ficou muito pé da vida e não revelou. Então o que os portugueses fizeram? Trancaram ele numa prisão, torturaram e fizeram tudo para que ele contasse aonde ficava essa mina e essas riquezas que ele provou que tinha, porque levou parte do ouro, dessas coisas, para o rei de Portugal ver. Então eles sabiam que tinha essa riqueza. Então ele não confessou, não falou nada, ele ficou quieto. Tanto que ele morreu em 1622, levando o segredo com ele. E isso aí foi muito falado na época. Até surgiu
um livro que é um romance do mesmo autor do Guarani, né? Que é As Minas de Prata, que conta essa história, fala sobre o tesouro de Muribeca, aonde é o Eldorado brasileiro. Isso ficou famoso. Chamado Manuscrito 512, que é uma das maiores cascatas que nós temos na arqueologia brasileira, foi influenciado por essa história das minas de Muribeca. E ninguém sabe se fica realmente essa coisa. Existe até um lugar na Bahia chamado Buraco de Muribeca. E também muita gente acredita que isso foi no Piauí, que ele vagou, né? Muribeca saiu andando, foi até o Piauí. Então ninguém sabe onde ficam essas minas, se essas minas realmente existiram. E ela serve como base para essas histórias de Cidade Perdida de Z, Fawcett também. Nós fizemos um vídeo sobre Percival Fawcett, que veio no Brasil procurando a Cidade Perdida de Z. Então essas coisas nasceram daí, nasceu dessa lenda de Muribeca. Mas é tudo lenda, tudo cascata, não existe realmente mina nenhuma. Existe riqueza mineral, que nós sabemos, Chapada Diamantina, essas coisas, mas as minas nunca foram descobertas. O mais provável que isso aconteça, de cidade perdida, são algumas cidades que foram encontradas em Mato Grosso, que são cidades realmente grandes que os índios fizeram, são cidades pré-cabralinas. Existe um explorador americano que escreveu esse livro, um arqueólogo, que mostra essas cidades no Xingu, que são cidades pré-cabralinas, que não tem nada a ver com Eldorado, não tem nada a ver com outra coisa. A maior riqueza que elas possuem é uma coisa chamada terra preta de índio. É como os índios, antes da chegada dos portugueses, conseguiram fazer que o solo pobre do Amazonas se tornasse um solo fértil e rico, e eles ficaram sedentários, eles não precisavam mais sair por aí procurando, colhendo e caçando. Então a riqueza que realmente existiu é isso, a riqueza que Fawcett tentou descobrir, Muribeca, essa turma toda, é isso, são cidades antigas, realmente existiram, mas não tem nada a ver com as cidades de Atlântida. São cidades indígenas, são grandes povoados cercados de paliçada, com uma praça no meio e estradas que as ligavam. Mas é só isso, não tem mais nada demais. Dá isso, com certeza, para filme, várias aventuras do Paul Fawcett, dá para fazer as cidades perdidas do Amazonas, os Eldorados da vida, mas não passa de lenda. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.